Saudações, meus jovens. Vamos aqui para uma aulinha aí que eu estava devendo para vocês há um tempo já, né? E aí vamos falar rapidamente sobre fasores e como é que a gente pode usar esse conceito aí, interferência, beleza? Mas para começar a gente precisa entender qual que é a ideia do movimento ondulatório, né? Vamos partir primeiro de um MCU, um movimento circular uniforme, né? Que tem lá a sua velocidade angular constante, então é simplesmente uma bolinha varrendo um ângulo ali. Se a gente for supor que é com velocidade angular constante, ela varre aquele ângulo ali uniformemente, né? E aí, se a gente pegar esse movimento circular uniforme e olhar de cima ou de baixo, por exemplo, rapaziada, o que a gente vai ter? A gente vai ter meio que a planificação dele, né? Então, se a gente fosse achatar aquele movimento circular uniforme, né, pegar a projeção da bolinha ao longo do movimento circular, enquanto ela vai varrendo ali os pontos, a gente vai ter uma projeção unidimensional, né, que seria uma linha, que é o MHS propriamente dito, né? O MHS ele pode ser entendido como movimento circular uniforme achatado, panquequizado, né? Que nem se fosse uma panqueca, beleza? E aí, por sua vez, o movimento ondulatório, rapaziada, é até interessante de ver nessa imagem. Ela era animada quando eu botei no slide, mas como eu sou burro, eu esqueci que ela não ia ficar animada aqui no PDF, né? O nosso movimento ondulatório, ele pode ser enxergue como o seguinte, ó. O MCU achatado vira o MHS, e se a gente começar a andar esse MHS no espaço, ele vira, porra, exatamente um movimento ondulatório. Então, a gente pode associar um movimento ondulatório a um MHS em movimento. Ou, se a gente não gostar de ver MHS em movimento, se, poxa, parece um conceito um tanto quanto complexo de ser visualizado, a gente pode imaginar como se fosse uma associação de infinitos MHS na vertical, né? Então, uma onda, ela também pode ser vista dessa forma, como se fosse uma associação de infinitos MHS, um do lado do outro, todos paradinhos, cada um no seu ponto, só que na vertical, né? Então, são duas formas de a gente olhar o movimento ondulatório. Ou ele é uma, uma associação infinita de MHS, ou ele é um único MHS andando com velocidade constante conforme for o movimento dele, beleza? Então, essa figura aqui, se ela tivesse movimento, ela ia exprimir muito bem. E o que importa é que quando o nosso bichinho está aqui e ele dá uma volta completa no círculo trigonométrico, é como se o meu MHS fizesse um período completo, né? E se ele anda um período completo, ele representa exatamente um lambda. Então, a ideia é o seguinte, a gente fazer uma química, né? Fazer uma regra de 3. 2π está para o tanto que ele percorreu, né? O tanto que ele percorreu quando estava fazendo aquele movimento ali ao redor do círculo trigonométrico. Então ele percorreu lambda, quando em torno do círculo trigonométrico ele se move, ele se desloca 2π angularmente falando, né? Do mesmo modo que eu posso associar uma fase φ qualquer a um deslocamento dzinho qualquer, né? Então eu vou fazer aqui minha multiplicação cruzada, vou fazer minha química, e aí eu concluo que é o seguinte, rapaziada. A formulinha dos fasores mais básica é a seguinte, 2π sobre lambda que multiplica a distância percorrida, né? E é isso aqui que eu vou utilizar para fazer minhas continhas depois. Isso aqui vai definir a fase do raio conforme ele anda uma distância d, por exemplo. Então, se eu estou tratando de uma fonte aqui, ó, tem aqui uma fonte, aqui ela emite na fase φ igual a zero, por exemplo. Se eu quiser analisar qual é a fase resultante, ó, em vez de eu ter que fazer vários cálculos aqui, eu posso simplesmente usar os fasores e descobrir qual que é a fase com que ela chega ali naquele ponto, naquela distância, ok? Então isso facilita muito a nossa vida, principalmente na hora que a gente estiver construindo figuras de interferência, tá? Então vamos ver um exemplo simplificado, né? Exatamente aquele exemplo do alto-falante que eu falei para vocês, né? Se a gente for desenhar uma onda bem longa, conforme ela for aqui, né? Desenhamos a nossa onda, agora a gente vai fazer uma reta que representa o zero, né, o nosso eixo, beleza? E agora, por exemplo, a questão pediu para vocês analisarem um ponto que fica a uma distância d igual a 7 unidades de comprimento. 7, d igual a 7 unidades de comprimento da minha fonte sonora. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão calcular quanto que vale 7 unidades de comprimento, vão fazer um monte de conta, definir as equações horários da posição do MHS, x e t, v de t e um monte de negócio aqui, não. Vocês podem simplesmente pegar a fórmula que é a fase resultante lá, ó, é 2π que multiplica a distância sobre o lambda no meio. E isso vai corresponder a essa fase,
beleza? Essa diferença de fase aqui entre o meu zero, né, a minha reta zero, e a fase que a onda chega naquele ponto. Então, por exemplo, eu sei que ele percorre essa distância, e conforme ele foi percorrendo essa distância, ele foi alterando a sua fase até chegar na fase resultante lá naquele ponto, a uma distância d da minha fonte, ok? E aí notem, tomem cuidado, esse lambda é o lambda do meio em que a onda se propaga. Se a gente estiver tratando de um meio cujo índice de refrigerância é n, diferente do vácuo, e eu dei, por exemplo, o lambda do vácuo para vocês, né, eu tenho que fazer as devidas alterações. Né? Então, esse aqui vai ser 2π, que multiplica a distância, sobre lambda do vácuo, sobre o índice de refrigerância, ok? Esse n ele sobe, então fica 2πn d sobre lambda do vácuo. Eu só preciso tomar cuidado com isso. Né? Eu tenho que sempre usar o lambda do meio. Né? E aí vocês podem ter isso aí em mente também caso mude a frequência. Né? Se eu tiver duas fontes, né? Duas fontes, cada uma com sua frequência, F1 e F2, por mais que seja o mesmo meio, são lambdas distintos, né? Lambda 1 diferente de lambda 2, ok? Claro, se frequência 1 for diferente de frequência 2, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. E aí, caso eu tenha uma interferência de fase em que eu tenho, né, uma fonte que fala que ela emite já partindo de uma fase inicial π sobre 2, é só somar π sobre 2 mais 2π d sobre lambda do meio, ok? Não tem nenhum mistério, é só somar uma fase inicial, caso a questão modele isso para vocês, tá? Agora vamos ver aqui um caso mais complexo, né, mais elaborado, que seria o experimento de Young modificado com uma película aqui de comprimento E, pelo qual o raio de cima vai passar. Eu vou cometer um sacrilégio aqui, em vez de fazer o raio azul, vou fazer um raio vermelho para não confundir com a película ali, né? Vou supor que os meus raios estão indo aqui para cima, ok? Então vamos ter o seguinte padrão de interferência, né? De acordo com nossa metodologia, a gente vai definir qual que é a fase de cada raio. Vou falar que esse aqui de baixo tem fase φ2 e esse de cima tem fase φ1. Vou falar que o de cima percorreu um D1 até chegar naquele caminho, né, desde este ponto 0 aqui até chegar no ponto P, e o φ2 desde o ponto O' até chegar ao ponto P vai percorrer um caminho D2, beleza? Só que o experimento de Young tradicional ele considera apenas a diferença de fase aqui que ocorreu depois das fendas. Tratando-se do experimento de Young modificado, em que eu boto ali uma película antes, eu tenho que considerar também o quanto que cada um andou ali antes, beleza? Então vamos separar isso aqui em três caminhos, né? O caminho Dzão genérico antes, em que as ondas vinham em fase, né? Essas ondas aqui antes de chegarem na película, ou seja, antes de chegar nessa interface aqui, nessa barra vermelha aqui, elas estão em fase. Assim que elas chegam na película, elas começam a ter diferença de fase. Por quê? Porque o lambda aqui dentro vai ser diferente do lambda aqui fora, né? E aí depois elas vão seguir a diferença de fase normal delas. Uma coisa que eu esqueci de dar para vocês é que isso aqui tem índice de refrigerância N, então vamos tratar isso aí como índice de refrigerância N, e aqui fora como sendo índice de refrigerância N igual a 1. Beleza? Então agora se a gente for escrever a nossa fase dos raios, por exemplo, o φ2, rapaziada, ele vai ser o quê? Ó? Vai ser 2π dzão sobre lambda do ar, né? Sobre lambda do vácuo, cujo índice de refrigerância é igual a 1 também, mais 2π ezinho sobre lambda também do ar, mais 2π d2 sobre lambda do ar. Novamente, nada mudou. Agora eu vou escrever o φ1, vou descrever a fase φ1, né? 2π dzão sobre lambda, ou seja, até esta interface preta aqui, ó, eles chegam em fase, beleza? Aí começa a mudar a fase. 2π nzinho sobre lambda aí já mudou, já diferiu essas duas parcelas aqui, beleza? E aí, por fim, 2π d1 sobre lambda, ok? Então agora nós temos que calcular a nossa diferença de fase. Eu vou fazer, sem perda de generalidade, que φ2 menos φ1 é o nosso ΔΦ, beleza? E aí vai acontecer umas coisas interessantes. Por exemplo, esse cara aqui corta, ok? E eu posso botar em evidência 2π sobre lambda, né? Fazendo φ2 menos φ1 vai ficar 1 menos o índice de refrigerância, mais 2π sobre lambda d2 menos d1. O experimento de Young tradicional, ele considera o seguinte, pessoal. Ele considera que, ó, se esse ponto P está angulado de θ com um ponto médio entre as fendas, né,
aquela diferença de caminhos D2 sobre D1 para ângulos θ pequenos pode ser aproximada como a distância entre as fendas, que eu dei para vocês que é Dzinho, seno θ, beleza? Então, meu experimento de Young modificado, ele ficou o seguinte, ó, meu ΔΦ, para aqueles raios, vai ser o que, rapaziada? Vai ser 2π Ezinho sobre lambda, que multiplica o menos n, mais 2π sobre lambda, que multiplica Dzinho seno θ, beleza? E aí, eu vou fazer todas as minhas passagens posteriores, né? Se a questão quiser que a gente use a aproximação que seno θ é aproximadamente igual a posição em y, aproximadamente igual a tangente θ, que é y sobre dzão, né, que é a distância até o anteparo, e assim por diante, né? Eu posso fazer o que eu quiser aqui. A minha física do experimento acaba aqui, e aí começa o delineamento do que a questão quer. Se ela quer uma interferência construtiva, destrutiva, ou padrão de interferência, assim por diante, né? E aqui nós botamos a influência daquela película lá de espessura de comprimento E ali no nosso cálculo de diferença de fase entre os raios, beleza? Então esse aqui é o experimento de Young modificado, em que a gente fez uma pequena modificação. Eu posso fazer outras, como por exemplo, mergulhar toda essa região aqui no índice de refringência N2, assim por diante. Posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho liberdade poética, beleza? E aí, para a gente ver aqui o nosso último exemplo, vamos ver como é que a gente pode prosseguir nele. Nesse aqui eu não vou cometer o sacrilégio de fazer um raio vermelho, vou fazer um raio azul, né? Esse meio aqui de cima, ó, esse carinha aqui é uma película, esse cara aqui é o vidro e aqui em cima é o ar, beleza? Então, para a gente fazer um padrão de interferência, eu vou considerar raios que vêm perpendiculares, mas para o nosso conforto eu vou deixar eles inclinadinhos aqui. Mas, na verdade, eles são perpendiculares aí à minha película, beleza? Então, veio o primeiro raio, refletiu ali na película de vidro e voltou. Enquanto que tem outra possibilidade dele ter vindo aqui paralelo e reflete já na minha superfície ali, ok? Então, tem essas duas possibilidades. Novamente, duas possíveis fases para a gente fazer a interferência, né? Então eu vou definir Φ2 como sendo o raio que entra lá, bate no vidro e volta, e Φ1 como o raio de fora. Vou supor, novamente, sem perda de generalidade, que aqui dentro ele percorre um caminho Lzinho, perdão, que ali fora ele percorre um caminho Lzinho, e lá dentro o raio Φ2 percorre Dzinho, beleza? Então agora, se a gente for escrever a nossa diferença de fase, vou aqui considerar que ambos os raios têm uma fase inicial Φ0, né, quando chegam ali para fazer interferência. E o raio Φ1, ele percorre 2π, que multiplica 2Lzinho sobre lambda do ar, beleza? E acabou-se, né? Acabou-se uma vírgula, porque eu ia ter que fazer o seguinte, ó. Eu ia ter que fazer o cálculo de que N1, por acaso, é menor do que N2, porque se N1 for menor do que N2, né, eu tenho que somar um π aqui, porque estou tratando de uma reflexão numa interface em que o meio anterior tem o índice de refringência menor do que o meio posterior. Então, vai inverter a fase se acontecer uma reflexão, né? Não vou entrar nesse estudo, vou supor que N1 é igual a N2 e ambos são iguais a 1, né, representando o ar, e aí isso facilita aí a nossa vida. Agora sim, eu vou ter que escrever a fase do raio Φ2, né? Vou também considerar que ele tem um Φ0, né? Dado que ambos os raios tinham a mesma fase inicial quando chegaram ali no sistema óptico, né? Mais 2π, que multiplica 2L sobre lambda. Poxa vida, mas por que 2L? Porque o Φ2 ele vem, ele percorre L antes e percorre L depois. Então ele também percorre 2L, beleza? Mas, portanto, que ele percorre ali na película de índice de refringência N2. Então 2π N2, que multiplica 2Dzinho sobre lambda, beleza? Então aí está feita a nossa conta. Na hora que eu for calcular o meu ΔΦ, novamente supondo sem perda de generalidade, que é Φ2 menos Φ1, né, vai cortar este camaradinho aqui, né, a fase inicial, vai cortar este camaradinho aqui também, e me sobra simplesmente 2π N2 2D sobre lambda. Ah, e aqui eu cometi um erro. Não cometi um erro não, na verdade eu esqueci de frisar para vocês que isso aqui era uma película de vidro, né? Uma película de vidro não, isso aqui é um espelho plano, né? Então, naturalmente, o espelho plano tem o índice de refringência maior do que qualquer outro meio, ok? Porque se trata de uma reflexão numa parede. Então, eu vou ter que somar aqui meu π, beleza? Só esqueci desse pequeno detalhe aqui, tá? Então, aqui no final, na minha diferença de fase, eu vou ter que somar o π aqui, e aí sim, tá pronto o meu sorvetinho.
tá? Que nem aquele comercial da Danone, tá pronto o sorvetinho, né? Eu só preciso agora delinear o que o enunciado pede de mim, né? Se eu faço uma interferência construtiva, uma interferência destrutiva, o que for necessário. Então, rapaziada, peço aí que deem uma olhada em exercícios, porque essa teoria de fasores, esse traquejo, a gente só pega muito bem fazendo exercício, tá? E fico aí à disposição para os meus alunos, caso tenham dúvidas aí, ou quem estiver perdido no YouTube e eventualmente achou esse vídeo também, é só mandar um comentário, quem tiver dúvidas, que eu auxilio ali na hora. Aí, rapaziada, até uma próxima.